Olá pessoal, nesse vídeo vou estar utilizando-me do Soft R no ambiente do RStudio para simular alguns aspectos do teorema limite central. Bom, para isso primeiro eu vou simular uma população com um perfil assimétrico e vou mostrar como amostras aleatórias de tamanhos cada vez maiores resultam em médias amostrais cujo histograma vai se aproximando cada vez mais de uma distribuição normal. Então, primeira etapa, eu estou simulando uma população assimétrica. Para isso eu estou utilizando da função rquisk. Estou simulando 100.000 valores e vou apresentar agora o histograma dessa população. Então observem a forte assimetria. No próximo comando vou estar mostrando alguns dos valores dessa população, somente a título de ilustração. Vou estar pedindo aqui a média, muito próximo de 3, praticamente 3. Então essa é a média populacional e o desvio padrão populacional 2,45. Então média populacional praticamente 3, 2,99, desvio padrão populacional 2,45. Agora vou estar simulando a retirada de 1.000 amostras, primeiro de tamanho 3. Para isso, primeiro eu vou criar um vetor de nome médias das amostras. Esse vetor começa zerado e ele vai receber a média de cada uma das 1.000 amostras simuladas. E é isso que eu estou fazendo nessa estrutura de controle nas próximas linhas. Na linha 16 eu já peço o histograma com valores no eixo horizontal delimitados de 0 a 10. Então vamos dar uma olhada nesse histograma. Ele também é assimétrico, mas eu poderia comparar com o histograma anterior da população. Eu poderia dizer que o histograma das médias amostrais para amostras de tamanho 3 tem uma assimetria já um pouco menor. Tem um decaimento do lado esquerdo, o que não ocorria com a população. Eu vou pedir agora o valor da média das médias, que deve ter um valor bem próximo também de 3, 2,95, e o erro padrão. O erro padrão das médias amostrais, que teoricamente corresponderia ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n, onde no momento n, o tamanho amostral, é igual a 3. Vocês podem comparar esse valor de 1,3667 com o desvio padrão populacional dividido por raiz quadrada de 3. Próxima etapa, eu vou trabalhar com o tamanho amostral maior, 9. Então agora eu vou fazer 1.000 simulações de médias amostrais para amostras de tamanho 9. São os mesmos passos, só estou mudando o tamanho amostral. O novo histograma, observem que ele agora é menos assimétrico do que o anterior. A média das médias deve também se aproximar de 3. E o erro padrão, ele agora é o desvio padrão populacional dividido por raiz quadrada de 9, ou seja, dividido por 3. O valor encontrado 0,82, vocês podem comparar com o desvio padrão populacional dividido por raiz quadrada de 9. Eu posso agora mostrar o uso de um teste de normalidade de Shapiro, que é um teste interessante para avaliarmos até que ponto as médias amostrais se aproximam de uma distribuição normal. Então, eu utilizo da função Shapiro.teste aplicado às médias das amostras. Como é que eu devo fazer aqui a avaliação? O teste Shapiro me responde com a medida chamada de p-value. Quando esse p-value é maior do que 0,05, eu posso dizer que
eu tenho um comportamento de distribuição normal. Não é o que está ocorrendo aqui para amostras de tamanho 9. Okay? Embora o gráfico, o histograma, mostre alguma aproximação já com a distribuição simétrica, mas ainda tem uma leve assimetria à direita. E agora eu vou aumentar o tamanho amostral para 60. O histograma para o tamanho amostral 60, bem mais próximo da simetria, comparando com os anteriores, comparando da população. Então, população, amostras de tamanho 3, amostras de tamanho 9 e agora amostras de tamanho 60. A média das médias, obviamente, vai se aproximar de 3. E o erro padrão agora é o desvio padrão populacional dividido por raiz quadrada de 60. Então, bem menor do que os anteriores. E, finalmente, vamos fazer aqui o teste de normalidade de Shapiro, onde o valor P é maior do que 0,05. Então, eu posso dizer que as médias amostrais para amostras de tamanho 60, essas médias amostrais se comportam conforme distribuição normal. Eu tenho aqui o histograma dessas médias amostrais. Esse histograma, então, tem um comportamento de distribuição normal. Observem também, novamente, desde a primeira simulação com a amostra de tamanho 3, que esses histogramas vão mostrando que as médias amostrais vão se concentrando mais nas vizinhanças da média populacional, que é igual a 3. Ok? Ou seja, agora eu tenho condições de julgar se eu estiver avaliando uma população com um comportamento bastante assimétrico, como é este o caso, se eu puder trabalhar com amostras de tamanho tão grande quanto 60, a média amostral que eu obtiver a partir de uma amostra aleatória de tamanho 60, essa média amostral vai estar bem próxima da média populacional. Ok? Então, são esses os aspectos do teorema limite central que eu quis ilustrar nessa apresentação.